Shabbat Shalom a todos, irmãos e irmãs. Com certeza, todos tivemos uma semana abençoada. Por quê? Porque estamos aqui, né, amados? Prova da bênção de Deus. A maior bênção de Deus é o privilégio de viver mais um dia, para revermos os erros e perseverarmos naquilo que acertamos, naquilo que fizemos que agradou o Senhor. E mais um sábado para nós estarmos meditando na palavra de Deus e sendo edificados, porque essa vai ser a nossa vida enquanto estivermos aqui. Não se canse de aprender, não se canse de congregar. Esse é o nosso perfil. O próprio Filho de Deus, o nosso Mashiach, todos os sábados ele estava onde? Na sinagoga aprendendo. Mas o que Yeshua ia aprender? Ele é o Filho de Deus, nele estava toda a plenitude da divindade. Quando a gente não precisa, mas a gente vem para dar exemplo, para ensinar também, dar exemplo. Mas Yeshua precisava buscar aprender com os homens que é inferior a ele? Não, mas como Filho de Deus, obediente a Deus, ele estava ali juntamente com, aleluia, o seu povo na casa de Deus. Então nós que precisamos, que necessitamos, temos que passar por cima das dificuldades, das lutas, até mesmo de enfermidades, quando dá para a gente vir mesmo doente à casa do Eterno. Isso é uma prova do nosso amor, da nossa fé, da nossa dedicação ao nosso Pai Celestial. Isso muito agrada ao nosso Pai. Por isso estamos aqui nessa manhã para aprendermos um pouco mais a respeito da vontade de Deus, principalmente nesses dias, que são dias realmente que se lançam diante de nós como verdadeiros desafios. É um tempo em que está sendo exigido mais dos filhos e filhas de Deus. Por quê, amado? Porque estamos na reta final, estamos chegando ao final, sem dúvida, estamos aí nas últimas décadas, do sistema do governo humano, dos 6 dias ou dos 6 milênios, que é do governo humano. Estamos prestes a entrar, aleluia, no governo de Deus, no reino de Deus, e nós sabemos que quanto mais se aproxima do fim, mais vai se exigir de nós esforço, porque nós sabemos que o anti-Mashiach vai se manifestar nesses últimos dias e vai pôr à prova aqueles que se dizem servir a Deus. Então nós temos que nos esforçar, estarmos prontos para não sermos surpreendidos, porque as aflições, ela faz parte da nossa vida como servo de Deus, não que nós estamos correndo em busca de problemas, não, mas eles vêm ao nosso encontro para modelar o nosso caráter, para pôr à prova o nosso amor para com Deus, a nossa fé na pessoa do Mashiach Yeshua, porque ninguém se engane, todos somos testados, e somente os aprovados é que serão inserido no rol daqueles que ouvirão o toque do shofar, o convite, aleluia, de Deus por meio da trombeta dele, tocada pelo arcanjo. Então, queridos, o tema desta mensagem é: você não pode desistir. Eu e você, nós que já chegamos até aqui, não vamos aceitar que nada, mas nada mesmo, impeça a carreira que nos propomos a correr.
E não vamos pensar que estamos bem, que não precisamos mais nos santificar, que não precisamos mais aprender, que não precisamos mais crescer, que não precisamos mais que o nosso caráter seja aperfeiçoado, porque vocês e eu vamos deixar, não vai ser mais necessário aprender, se santificar, obedecer, congregar, orar, ler as Escrituras, fazer o bem, ou quando Yeshua voltar, ou quando nós morrermos, aí cessou para nós. Mas enquanto você estiver vivo, eu estiver vivo, nós estivermos vivos, temos que colocar isso na nossa cabeça. Todo dia é dia de orar, todo dia é dia de santificar, todo dia é dia de ler as Escrituras, de ouvir a palavra de Deus, de aprender, e todo dia é dia de fazer o bem. Para isso vivemos, para isso existimos. E quando nós olhamos para o exemplo do nosso Rabi Yeshua, foi assim que ele viveu, foi assim que os discípulos viveram, e assim que nós devemos viver. Se é que Yeshua é o nosso mestre, é o nosso Senhor, é o nosso Rabi, o nosso professor, se estamos aprendendo com ele, já temos isso em nossos corações e nossas vidas, que todo dia é uma oportunidade de sermos mais santos, mais bondosos, mais perseverantes, pessoas melhores, melhor como esposo, como esposa, como pai, como filho, como vizinho, como pessoa, em todas as áreas da nossa vida. Não é fácil, não é fácil, porque se fosse, a maioria das pessoas eram assim, mas esse é o nosso papel. Não estamos em Yeshua em busca de facilidade, não. Quem se propõe a servir a Deus é uma pessoa corajosa. Aleluia. Uma pessoa corajosa, uma pessoa que tem mais coragem nesse mundo, não é o camarada que pula no leão e mata ele, não, é o que se propõe a servir a Deus, porque ele está se colocando contra, não é só uma pessoa nem 1000, mas milhões de pessoas nesse mundo, porque milhões vivem sob o domínio e sobre a mentira, sob a mentira de Ra-Satã, enganados e iludidos. Os que se propõem servir a Deus, como as Escrituras diz, como Yeshua ensinou e viveu, se opomos contra todos os outros demais. Então, essa pessoa é corajosa, essa pessoa é destemida e tem o céu ao seu favor. Então, o que vai impedir você? O que vai impedir você e a mim de concluirmos essa carreira? Ninguém, amados, porque temos Deus do nosso lado, o Eterno do nosso lado, o Mashiach do nosso lado, os anjos do nosso lado e os santos também do nosso lado. E como disse o Rabi Shaul, o apóstolo Paulo, se o Eterno é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Então, se as lutas vêm, as enfermidades, as necessidades, elas podem vir contra nós, mas Deus é por nós. O dono do universo é por nós. Há um propósito em tudo que acontece na nossa vida. Vamos aprender com aquilo que atravessamos, com aquilo que passamos, com aquilo que sofremos, porque o próprio Filho de Deus aprendeu a sofrer, aprendeu padecendo. Quem quer viver no conforto, isso é uma mentira, uma ilusão que não existe. Depois do pecado não há mais conforto. Você não pode viver da maneira que você quer, porque o mundo vai escravizar essa pessoa. Mesmo de querer, vai ser uma pessoa miserável, infeliz, depressiva, deprimida, e que vai acabar tirando a sua própria vida, porque quer que o mundo gire em torno de si. Isso não existe, não existe.
Nós é que temos que orbitar para ser feliz em torno de Deus, em torno, aleluia, do Criador, porque é o lugar para o qual nós fomos criados, para viver em sintonia, em comunhão com Deus. Por isso cessamos das preocupações, dos labores, do dia a dia, das tarefas cotidianas, e viemos à casa do Senhor nesse bendito dia, santo dia de Shabat, para aprendermos com o nosso Deus e com o nosso Rabi Yeshua. Vamos para as Escrituras. Mateus, o Mashiach, falando aos que os escutavam naquela época, e a nós hoje: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Na carreira que nós nos propomos a correr, esse chamado que nós aceitamos, nós temos que correr até o fim, sem pararmos. Não existe pausa para quem se propôs seguir ao Eterno, seguir ao Mashiach, servir a Deus ao Eterno. Todo dia, como já disse, é dia de estar correndo, é dia de estar esforçando-se. Quem não está servindo a Deus está parado, está em descanso, mas a sua alma está sendo dia após dia aprisionada, aleluia, pelo sistema maligno. O apóstolo Paulo diz que o mundo jaz no maligno, até que se implante o reino de Deus. Mas enquanto isso não acontecer, o mundo jaz no maligno. Se não estamos correndo, se não estamos nos esforçando, se não estamos perseverando, estamos cedendo à vontade do inimigo de nossa alma, estamos nos afastando de Deus. Por isso não cessamos na nossa carreira, no nosso propósito, porque não há descanso. Nosso descanso não é aqui agora. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos um alvo, e se quisermos atingir o alvo, nós temos que continuar perseverando. Os dias são maus, o pecado é uma realidade que tem se multiplicado. Se a pessoa tem um prazer no pecado, nesses dias é um dia dos que tem prazer no pecado estarem extremamente felizes, né? Mas como o pecado não satisfaz a alma do ser humano, nós vemos as pessoas se destruindo, se matando umas às outras. Por quê? Porque o pecado, mesmo que satisfaça o corpo, a carne, o velho homem, a velha mulher, não traz felicidade plena, não traz equilíbrio. Quanto mais uma pessoa se envolve no pecado, mais desequilibrada ela se torna, mais agressiva, mais violenta, mais desconfiada, mais insegura de si, porque é isso que o pecado traz. Mas quando nós, aleluia, olhamos para o outro lado, aqueles que estão servindo a Deus, como nós conhecemos uma pessoa que realmente não só apenas fala que está servindo a Deus, mas que realmente está servindo a Deus, ela se torna uma pessoa cada vez mais compreensiva, mais equilibrada, mais tolerante, mais amorosa, mais paciente, porque essas são as virtudes do caráter do nosso Mashiach e do nosso Deus, o nosso Pai. Esses são os seus filhos. Vamos emanar essas virtudes. Nós somos capazes de ver a bênção onde ninguém está vendo, de acreditar em uma pessoa que não acredita em si mesma, porque estamos olhando e vendo as situações, as pessoas, o próximo
com o olhar de Deus, aleluia, com os sentimentos de Deus. Por isso não desistimos das pessoas. Muitas vezes as pessoas desistem de si mesmas e desistem de nós, saem do nosso meio, mas não porque nós desistimos, aleluia, delas. Sempre acreditamos, eu sempre creio que uma pessoa tem capacidade de mudar, se ela quiser, se ela enfrentar os seus medos, a sua própria descrença. É um desafio muito grande, sim, com certeza, mas é possível, aleluia, porque mesmo os impossíveis dos homens, como disse Yeshua para Pedro, é possível para Deus. Aquilo que o homem não pode fazer, Deus, o eterno nosso Pai, pode fazer. Então, nós vivemos certamente, sem dúvida, eu creio que a maioria dos irmãos e irmãs concordam com isso, que nós vivemos nesses dias em que o pecado tem se multiplicado, e mais, que o amor das pessoas tem esfriado de uma para com as outras, e do ser humano para com Deus muito mais ainda. Mas o que Yeshua diz aqui? Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia. Deus não aceita, amados, que eu e você venhamos desanimar porque estamos enfermos, ou porque estamos com um problema conjugal, ou porque estamos com um problema familiar, ou porque estamos sendo perseguidos no nosso trabalho, na nossa vizinhança, ou porque os nossos parentes não nos amam, não nos tratam bem, ou porque estamos sendo injustiçados. Não. Todas as vezes que pessoas nos causarem dores e sofrimentos, não devemos estarmos murmurando, melancólicos, mas olhar para a vida de Yeshua. Se em todo momento que passarmos por situações desagradáveis, aflições e sofrimentos, lembrarmos o que o nosso mestre passou, nós vamos acalmar o nosso coração. Porque eu tenho certeza que nenhum dos irmãos, que nem eu, acham-se igual a Yeshua, nem igual a Ele. Quanto mais melhor que Ele. Se Ele sofreu injustamente, sem merecer, sem pecado, sem desejar o mal para ninguém, sofreu o que sofreu, quanto mais eu e você, meros mortais, que olhamos para dentro de nós e identificamos ainda trabalho a ser feito, ainda temos defeitos, problemas a serem resolvidos pessoalmente. Não devemos ficarmos tristes, angustiados e pensar em voltar ao Egito por causa daquilo que acontece com a gente, nos sentirmos rejeitados, desprezados, abandonados de Deus, porque as pessoas não nos dão atenção, ou porque as pessoas não atenderam a nossa expectativa. A gente esperava uma outra coisa de fulano, aconteceu aquilo que nós não esperávamos. Isso tem que ser, amado, normal. Não é porque as coisas não estão dando certo da maneira que a gente quer, que Deus nos abandonou, que Deus nos desprezou, que Deus não está vendo o que estamos passando. Superar as aflições, vencer os desafios, sem reclamar, sem murmurar, essa é a marca do verdadeiro filho de Deus, da verdadeira filha de Deus, dos verdadeiros
está obediência de Yeshua. Parece que é trem-talhada, esqueceram-se disso. O que aconteceu com os discípulos, o que acontece com os santos através dos milênios, dos séculos, justamente isso. Poucos são aqueles verdadeiros santos e santas, aleluia, que tiveram uma partida no leito da cama. Dos 12 discípulos de Yeshua, só Yohanan, só João morreu de velhice. Os demais foram todos martirizados. Todos eles morreram por amor à fé, por amor, aleluia, os mandamentos de Deus e o testemunho de Yeshua. E nós estamos seguindo a quem? Quem é o nosso rabi? A Yeshua? Se é Yeshua, se nós estamos seguindo os passos dele, no caminho, estamos indo no caminho que ele trilhou, é de se aceitar que também passaremos por aflições, que também sofreremos, que também sejamos injustiçados, que também sejamos taxados de mentirosos, de falsos. É também de se esperar que sejamos perseguidos, ou até venhamos pagar, aleluia, com a nossa vida, a prova da nossa fé e do nosso amor para com Deus. Não podemos descartar essa possibilidade, uma vez que Yeshua é o nosso mestre, uma vez que Deus é o nosso Pai, uma vez que como Yeshua nós somos um corpo estranho no sistema mundano, que nós somos luz e sal no meio das trevas, em um lugar insípido. Vamos causar um impacto, vamos incomodar as pessoas, e isso é natural. Não é natural quando uma pessoa que serve a Deus não consegue causar incômodo na vida daqueles que estão sob o domínio de Satã. Porque se eu não caso repulsa, se as pessoas que vivem sob o domínio do diabo, que tem prazer naquilo que é mal, não se sente mal com a presença minha, é porque estou igual a eles, não estou fazendo diferença. Porque existem pessoas que vão se incomodar com a sua vida, isso é natural. Existem pecadores que não se incomodam, no tempo de Yeshua, por exemplo, até os fariseus chamam os discípulos e dizem: olha, veja que o teu mestre come com pecadores e publicanos. Tem pecadores que estão na prática do pecado, mas não tem prazer naquilo totalmente, e esses virão ao encontro do Eterno na sua vida. Mas os que têm prazer totalmente no pecado odiarão a luz de Deus que há em sua vida, e eles vão, aleluia, de alguma maneira procurar afastar as pessoas, aleluia, de você, porque o inimigo que domina aquela vida sabe que você é um meio pelo qual Deus pode libertar as almas oprimidas, as que estão enganadas por Satã. Então, queridos, estejam preparados. Bendito seja o Senhor. Rabi Shaul, o apóstolo Paulo, o rabino Paulo, em 2 Timóteo 3, do verso 1 ao 5,
Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Eu creio que nós estamos vivendo esses dias, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pai, mãe, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis e sem amor para com os bons. Nós vivemos esses dias, onde as pessoas promovem a maldade simplesmente porque amam a maldade. As pessoas promovem isso, patrocinam isso. Pessoas que odeiam o bem, amados, odeiam a vida. Odeiam a felicidade, a alegria, a paz das pessoas. Pessoas totalmente imersas no mundo de raça pura. Verdadeiros instrumentos nas mãos do inimigo de nossa alma. É para termos medo disso? Não, queridos, pelo contrário, louvarmos a Deus, engrandecermos a Deus, porque quanto mais se torna noite, mais a luz que há em você vai brilhar no meio das trevas. Vá para lá com a lanterna, agora, não vai fazer diferença nenhuma, mas quando for noite, você acende uma lanterna, faz toda a diferença. Que quando há trevas, aí a sua luz, a luz de Deus na sua vida vai brilhar. Aleluia. Ninguém vai conhecer você e a mim se somos verdadeiros discípulos de Yeshua e filhos de Deus, se não for no meio das guerras, das dificuldades. E quando vem as aflições, as dificuldades, as pessoas reclamam, murmuram, culpam os outros. Porque quando está tudo em paz, tudo é bom para todo mundo. Mas se conhece os verdadeiros quando se manifesta, aleluia, as dificuldades. Sabe-se quem é luz? Quando vem a noite, quando as trevas vêm. Sabe quem tem paz na sua vida? Quando vem as guerras. Porque quando não tem guerra, todo mundo está em paz. Mas quando vem a guerra, somente os que têm a paz de Deus, aleluia, vão permanecer equilibrados, sem se desesperar, porque eles têm a garantia, porque eles têm Deus em suas vidas. Estão certos de que, vivos ou mortos, eles serão vitoriosos. Aleluia. As pessoas sem Deus se desesperam, fogem das lutas, do desafio. Acontece um problema no casamento, o primeiro pensamento é separar, é largar, é divorciar. Isso é natural para quem não tem Deus na vida. Um filho está com problema, uma filha, é largar para lá, é deixar de mão. Um parente, é jogar na cara os erros. Isso é natural para quem não tem Deus. Mas quem tem Deus sabe que tudo é possível ao que crê. Quem falou isso foi o nosso Rabi Yeshua. Aleluia! E se a pessoa que está passando pelaquela dificuldade quer, nós já queríamos antes, e vamos insistir e perseverar
aplicando não as nossas regras, mas as regras de Deus, os meios de Deus que tem dado certo na nossa própria vida. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, é no meio das dificuldades, do problema conjugal, do problema na família, do problema no trabalho, do problema na vizinhança, é que as pessoas vão conhecer quem é você. Se verdadeiramente você é quem você diz que é, ou se na hora da prova, da luta, você xinga, você amaldiçoa, você reclama, você culpa os outros. Se você faz assim, você é apenas uma fraude, né? E está no lugar errado. Por quê? Quem quer viver uma vida de murmuração, de culpar os outros, de reclamar, isso é para o mundano, para a pessoa perdida, para quem não conhece a Deus. Mas para nós não. Nós cremos naquilo que não vemos. Aleluia. A fé é a prova das coisas que se não veem, não se pode ver, e das coisas que se esperam. Esperamos o que não podemos ver, e por nós crer naquilo que não podemos ver, nós veremos aquilo que não estamos vendo muito em breve. Louvado seja o nome do Senhor. Vivemos esse dia onde estamos cercados de pessoas que não tem mais o afeto natural, porque o natural é você se compadecer com uma pessoa que está doente, o natural é você se preocupar com os filhos alheios, com a vida do próximo, isso é natural. Mas por se multiplicar o pecado, até mesmo dentro da igreja, no meio do povo que se diz servo de Deus, isso está difícil. Está difícil. As pessoas se preocupar com o que você está passando, sabendo, claro, sabendo que a irmã está passando. O mínimo que se pode fazer pela pessoa que está passando por necessidade é orar, é tirar alguns minutos, aleluia, para pedir a Deus quando nós não podemos resolver, ou dar uma ajuda ao irmão, à irmã. É o mínimo que um santo, uma santa, um filho, uma filha de Deus faz quando ela sabe, ele sabe que existe alguém passando por qualquer que seja a necessidade, e não pode ajudar, é orar aquele que pode resolver todas as coisas, mas até isso está pouco, não digo aqui no nosso meio, mas nas demais comunidades lá fora. Verso 4: traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites, dos prazeres mundanos, do que amigos de Deus. É isso. O inimigo de nossa alma usa a Bíblia, usa a comunidade, usa a congregação, usa a igreja para enganar também, amado, para enganar. É por isso que nós não devemos nos conformar com os nossos erros. E como é que nós identificamos os nossos erros? Quando nós colocamos as Escrituras diante de nós como um espelho para nós vermos a nós mesmos. A pessoa que não estuda a palavra, que não ouve a palavra, que não guarda em seu coração, é muito fácil de ser enganado. O homem, a mulher, a pessoa é muito fácil de ser enganada quando ela não tem conhecimento das Escrituras. Se faz necessário que cada um de nós conheçamos as Escrituras,
Não esteja satisfeito só com aquilo que você ouve da minha parte, da parte da pastora, dos irmãos aqui na igreja. Leia. Se você não sabe ler, ouça a Bíblia, porque você vai ver como você está aos olhos de Deus através da Escritura Sagrada. E você sabendo, o inimigo não vai te enganar, porque ele é capaz de se transformar em anjo de luz para enganar. Ele pode usar a própria Bíblia, como está usando por aí afora, como nosso irmão presbítero falou, a nossa pastora também falou, usando as Escrituras para contradizer a própria Escritura, dizendo que Yeshua já cumpriu todos os mandamentos, agora ninguém precisa guardar os mandamentos de Deus. Uma vez que Yeshua cumpriu tudo, agora todos podem ir para o céu sem obedecer os mandamentos. Isso é uma mentira das mais grandiosas. Onde está isso? Está sendo dito aonde? Nos púlpitos das comunidades, por pastores, por apóstolos, por missionários, obreiros e obreiras, mentindo, enganando e também sendo enganados. Então não. Por isso Yeshua diz: examinais as Escrituras, porque cuidas nela ter a vida eterna. As Escrituras, não é o Novo Testamento da Brit Hadashah. Não estou dizendo que a Brit Hadashah, o Novo Testamento, não tenha significado espiritual. Tem, e devemos lê-la, estudar, mas sem esquecermos da base, porque a Torá é a base aonde, aleluia, a obra de Yeshua foi estruturada, está sendo edificada. Louvado seja. O apóstolo Paulo diz isso, cujo fundamento é a lei e os profetas. O apóstolo Paulo diz isso, mas as pessoas estão tão iludidas com o engano de Satã que não conseguem ver, aleluia, estando diante dos seus olhos. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Tendo aparência de piedade, mas negam a eficácia dela, deste afasta-te. É isso, aparência. Nós vivemos em um tempo e o que vale é a aparência. Nós sabemos que o Eterno odeia isso, a aparência. Temos que ser genuínos. Temos que trabalhar em nós para sermos autênticos, verdadeiros. Não estou dizendo que a pessoa não vai ter falhas, porque o próprio Yohanan, em uma das suas cartas, ele disse: se dissermos que não temos pecado, estamos mentindo e fazendo Deus mentiroso. Nós temos pecado porque temos defeito, mas não vivemos na prática do pecado conscientemente. Oh, aleluia. Não perseveramos na desobediência, mas buscamos dia após dia resolvermos a questão do pecado com a ajuda do Pai Celeste, com a ajuda do Eterno. Então vivemos esses dias cercado de pessoas que não têm afeto e que tudo fazem para causar mais destruição na raça humana. E por isso nós vamos estarmos amedrontados, aflitos, agoniados, como se Deus estivesse perdendo. Não, amado, Deus não perde. Lembre-se, Ele é o Todo-Poderoso. Como tema desse ensinamento, você não pode desistir. Você não pode. A sua família, a salvação dos seus familiares depende de você. Se você olha para o seu marido e vê que ele precisa melhorar a sua vida, se esforce, porque você é esse canal. Se você olha para a sua esposa e vê que ela está precisando
de algo mais, de Deus precisa se santificar mais, esforce-se, porque você é esse canal. Se você olha para os seus filhos e vê que eles precisam ser mais santos, esforce-se, não desista. Deus nunca desiste de nós, então não podemos desistir das pessoas, não podemos desistir, até porque, amados, desistir das pessoas é desistir de nós mesmos. Se você desiste de uma pessoa, está desistindo de você, está desistindo de Deus. E estamos como servos de Deus, que dizemos ser, olhando para as pessoas, para o próximo, para as adversidades, do jeito que o mundo olha. Isso aí não tem mais jeito, é um caso perdido. Aleluia. Não podemos, não fomos chamados para desistir. As pessoas que foram chamadas, que estão para desistir, são lá do outro lado, não nós. Não nós. Desistência não consta no nosso currículo de vida. A única coisa que estou disposto a desistir, e nós devemos estar, é de fazer aquilo que desagrada a Deus. É isso, desistir de pecar. Isso temos que acordar todo dia, prontos para desistir daquilo que é errado, daquilo que desagrada a Deus, mas de sermos pessoas melhores, de ver a salvação dos nossos entes queridos, a libertação dos nossos entes queridos, a salvação do próximo, do semelhante, a bênção dos outros. Não vamos desistir, e nem da nossa vida de santidade e de aperfeiçoamento. Vamos sempre correr atrás disso, sedentos e famintos de vermos as pessoas melhores e de sermos pessoas melhores. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. E Ele diz: operando eu, quem impedirá? Não importa, aleluia, se o vento está a favor ou contra. Não, quem está no comando do barco é o Eterno, aleluia. E estamos indo, rompendo as ondas e os vendavais, em nome do Mashiach e Yeshua. Romanos, carta do Rabino Shaul aos Romanos, capítulo de número 36 ao 39. Como está escrito: por amor de ti somos entregue à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Bendito seja o nome do Senhor. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está no Mashiach e Yeshua. Nada. Vamos gravar isso, imprimir isso da nossa mente e escrever no nosso coração: nada nos separa do amor de Deus que está no Mashiach Yeshua. Todos podem me odiar, mas eu sei que Deus me ama. Ele deu o seu Filho para morrer por mim. Não existe amor maior que esse. Todos podem me perseguir, mas Deus está comigo. Yeshua disse, falando em nome de Deus:
eis que eu estou convosco todos os dias das vossas vidas, até a consumação do século. E ele não está falando aqui que vai estar um dia só quando a coisa estiver boa, só quando a mulher estiver te amando, te elogiando, te paparicando, ou teu marido, só quando teus filhos estiverem te obedecendo, só quando você estiver com dinheiro no bolso, só quando você estiver sadio, só quando todos estiverem te amando. Não, amado, em todas as circunstâncias da nossa vida, Deus está conosco, enfrentando as dificuldades que estamos enfrentando, sentindo a nossa dor. Deus sente a nossa dor. Deus sabe as aflições que passamos, as batalhas interiores que travamos, aonde a carne, o inimigo de nossa alma, nos oferece uma outra saída, um outro caminho, uma maneira de resolver as coisas mais fáceis, com as suas mentiras. Como ele tentou com Jesus para ver se ia dar certo. Yeshua estava 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber, ele teve fome. E ele foi lá com Yeshua para arrumar um jeitinho, não para ajudar, porque o propósito do diabo é matar, roubar e destruir. Por mais lindo, por mais gostoso, por mais fácil, por mais prazeroso seja aquilo que ele oferece, ele só tem um único objetivo: matar, roubar e destruir. Esse é o papel dele. E ele vai, chega e diz para Yeshua, como os irmãos sabem: se tu é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Dúvida, lançando dúvida, porque Yeshua tinha certeza que era Filho de Deus, mas ele rasga a boca, né, mas nem diz o adágio popular. E o que Yeshua faz? Usa as Escrituras. Por isso que você tem que guardar no teu coração. Por isso que o salmista diz: guardei a tua palavra dentro de mim, para não pecar contra ti. Se você não tiver a palavra guardada no teu coração, aleluia, como é que o Espírito vai fazer você lembrar uma coisa que você não tem? Você se lembra de um objeto que você guardou, se você tiver guardado. Se você tiver guardado, se você não tiver, como é que você vai se lembrar de uma coisa que você não tem? Se você tem, o Espírito vai fazer lembrar. E Yeshua tinha a Torá. Também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Por isso, tire um tempo sagrado do dia para ouvir a Escritura, para ler a palavra de Deus, pois ela vai livrar a tua alma do laço de Satanás, o inimigo de nossa alma. Nada mesmo. Por isso não existe desculpas. As pessoas que forem lançadas no lago de fogo é porque perderam, desprezaram todas as oportunidades que lhe foram dadas. Porque nesse momento, os seres humanos que estão vivos, estão tendo a oportunidade de fazer o Teshuvah, de se arrependerem e se voltarem para Deus. E aqueles que desistiram porque quiseram desistir. E se não se arrependeram, como o filho pródigo fez, não foi porque Deus também não lhes deu oportunidade. Com certeza deu. Porque Deus nos ama muito mais que nós amamos a nós mesmos. Ele prova isso pelo fato de ter Yeshua morrido por nós, sendo nós ainda
pecadores, inimigos de Deus, porque quem vive na prática do pecado é inimigo de Deus. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aleluia. Na maioria das vezes, quando nós estamos passando pelas aflições, pelas tribulações, não atentamos para isso, amado. Nada acontece na nossa vida por acaso. Há sempre um propósito e é de bênção. Nunca é um propósito de desgraça, de morte, de destruição, porque Deus não quer isso para o ser humano, e especialmente para nós. Se Ele nos chamou do mundo, foi com o propósito de tornar a nossa vida uma bênção. Só que muitas vezes a gente pensa, e o mundo hoje, o sistema religioso contribui para que as pessoas pensem que uma vida bênção, uma vida próspera, é uma vida sem dor, sem aflição, sem problemas, como se nós fôssemos transportados para outro planeta, para o país das maravilhas, né? Não existe isso. Nós vamos sempre passar por aflições. Quando é que nós vamos deixar de passar por aflições? Quando nós morrermos, ou quando, aleluia, Yeshua voltar e estabelecer o Malkut HaShamayim, o reino de Deus. Então os que morreram ressuscitarão com um corpo de glória, os que estiverem vivos terão os seus corpos transformados. Aí sim não haverá mais dor, mais sofrimento, mais gripe, mais chikungunya, mais zika vírus, mais coronavírus, mais artrose, reumatismo, pressão alta, né? mais diabetes, não haverá mais isso. Estaremos com um corpo semelhante ao do Mashiach Yeshua, um corpo preparado para a eternidade. Mas enquanto estivermos aqui, não é porque a gente é servo de Deus, filho de Deus santo, que a gente não vai ter uma gripe, que a gente não vai ter um reumatismo, né? Que a pessoa não possa desenvolver um câncer. As pessoas pensam, não, mas porque o servo de Deus não pode morrer. Oh, amado, o que é isso? A gente não escolhe o jeito que a gente vai partir, e não importa a maneira em que venhamos partir. Se for nos dado isso, se for permitido, vamos fazer a diferença, sem reclamar, sem murmurar. Vamos lutar contra a enfermidade, aleluia, dar o melhor de nós, mas que vivemos, como diz o apóstolo Paulo, o que morramos, vamos estar com o Senhor. Isso é que importa. O que importa é estarmos guardando os mandamentos de Deus e o testemunho de Yeshua. Não importa como eu vou morrer, eu não sei como eu vou morrer, mas eu quero ter certeza como eu vou ressuscitar na primeira ressurreição, com o corpo glorificado, para encontrar com Yeshua nos ares. É isso, esse deve ser o nosso objetivo. Claro que ninguém quer morrer, passar dias ou meses sofrendo para morrer. Ninguém quer isso. Não seria se não morresse, se todos nós ouvíssemos o chofar tocar ainda com vida, né? Ou se fôssemos morrêssemos rapidinho. Mas nós não escolhemos
os nossos pais. Ninguém. Vocês se lembram de ter escolhido a família que vocês iam nascer? Ninguém se lembra, ninguém escolhe pai. A gente não escolhe o país que vai nascer, a cidade, o lugar. Também a gente não escolhe a maneira que vai morrer. Ele que dá a vida, Ele que tira. Ele que estabeleceu a hora de nascer, Ele sabe a hora que vamos morrer. Tudo que temos que fazer é nos preparar. Amém. Como é que nós nos preparamos? Nos santificando dia após dia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, as aflições, as lutas, as dificuldades, seja ela qual área da nossa vida que seja, aleluia, se a atravessarmos como verdadeiros discípulos de Yeshua, como verdadeiros filhos de Deus, nos resultará num eterno, não é momentâneo. A tribulação é momentânea, a aflição é momentânea, de agora. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que nos resultará, isso que é momentâneo, isso que é passageiro, que você e eu, que nós passamos e estamos passando, se resultará num eterno peso de glória. A recompensa que nos será dada, aleluia, por atravessarmos e vencermos esse mundo como filhos de Deus, filhas de Deus, aleluia, nos trará a eternidade de glória. Não será minutos, horas, não, vai ser um século, milênio, 1000 anos, não, eternidade. Nós devemos guardar isso em nossa alma, para que naqueles momentos de aflição, onde a gente olha para um lado e para o outro e não vê saída, o Espírito possa nos lembrar desse Cristo. Isso vai passar, mas o que te aguarda, meu irmão, minha irmã, é eterno, e longe de tudo, aleluia, o que faz os seres humanos sofrer no mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Devemos guardar isso em nossa vida, para não desfalecermos, para não pensarmos que Deus se esqueceu de nós. Filipenses, capítulo de número 4, verso do 1 ao 13, ou do 11 ao 13, melhor dizendo, do 11 ao 13. Não diga isto como por necessidade, apóstolo Paulo fala, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E alguém pode pensar, mas como pode ser uma coisa dessa? O maior dos apóstolos, o homem mais usado por Deus, porque o apóstolo Paulo, os discípulos, é o mais usado. Uma pessoa que até o talite dele, o talite, que é colocado lá como um avental, não tem nada a ver, o talite dele, que é uma roupa que, tipo uma toalha, que o judeu usa para cobrir a sua cabeça nas orações, se até o talite dele, quando era levado para uma pessoa enferma, a pessoa era curada. E esse homem passou fome, passou perseguições, aflições. Sim, amado, servir a Deus, ser fiel a Deus, não nos transporta para um outro planeta, não. A gente essas pessoas foram servos de Deus, foram santos, instrumentos de Deus usados para operar sinais e maravilhas nesse mundo. Por isso ele está dizendo, porque já aprendi a contentar com o que tenho.
sei estar abatido, sei também ter abundância em toda a maneira, em todas as coisas estou instruído, quer dizer, ele foi ensinado. A gente aprende com as aflições, a gente aprende com as necessidades, a gente aprende com as lutas, a gente aprende com os desafios, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí ele conclui no 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, se Deus é a nossa força, na hora da fome a gente vai vencer, na hora da necessidade a gente vai vencer, na hora que tiver fartura a gente não vai se sentir a última biscoito do pacote, né? Melhor que os outros, só porque a gente tem. Não. Por quê? Tanto a riqueza como a pobreza, tanto a enfermidade como a saúde, tanto a alegria como a tribulação, tudo passa nessa vida, tudo passa. A felicidade não dura para sempre, para quem não tem Deus. Até para nós temos paz e felicidade como? Pela esperança, pela promessa, por aquilo que estamos vendo pelos olhos da fé, porque somos conscientes que estamos no teste, estamos sendo testados agora, mas quando adentrarmos os portões da eternidade, aí pronto, como está escrito em Apocalipse, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá dor, nem morte, nem pranto, porque as primeiras coisas são passadas, e aquele que está assentado sobre o trono diz: eis que faço nova todas as coisas. É por isso que nós aguardamos e ansiamos por esse dia, e com essa certeza em nosso coração temos força de superar os desafios, as aflições, sabendo que elas são passageiras, que os desafios são passageiros, que tudo que acontece conosco neste plano, nesta carne, é passageiro. Nós estamos em busca daquilo que é eterno. Aleluia! E o que é passageiro tem que ficar para trás. Nós não devemos viver, né? E nem levarmos conosco, mantermos conosco aquilo que é desta vida, desse plano. Bendito seja o nome do Senhor. Hebreus, o escritor aos Hebreus, do 1 ao 4. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande dúvida e testemunho, deixando todo o embaraço e o pecado que tanto de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Yeshua, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono do Eterno. Considere, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Em todas as situações, olhe para o Filho de Deus. Estou sendo perseguido, injustiçado, caluniado, chamado de demônio, disso, daquilo. Olha para Yeshua. Se nós olharmos para o que Yeshua sofreu, sendo ele Filho de Deus, ele habitava toda a plenitude da divindade, ninguém fez o que ele fez, mesmo assim, os próprios pecadores o mataram, o humilharam, e ele foi pendurado no madeiro, no lugar que só ia para lá, maldito de Deus, todo aquele que é pendurado no madeiro.
Mas está na Torá. Inocente. Então, se eu e você fomos mortos, crucificados, espancados, porque servimos a Yeshua, porque somos servos de Deus, devemos nos alegrar, como os discípulos fizeram. João, Pedro, o pessoal do Sinédrio meteram a taca neles, e aí quando terminou, eles saíram todos felizes, alegres, jubilando, porque foram achados dignos de sofrer por causa do nome de Yeshua. Agora hoje o irmão não pode triscar no outro, porque ele já quer, uma pessoa xinga um irmão, ele já quer, xinga a mãe dele, aí o irmão vai xingar o pai, a mãe, o avô e a avó do descrente. O camarada pisa no dedão do irmão, o irmão mete a mão na orelha do outro. Está longe daquilo que o mestre ensinou, lembra? Está longe. E diz que quer ir para o céu, só se for para o céu mesmo, né? Porque nós vamos para Jerusalém, mas esses camaradas vão para o céu. Bendito seja o nome do Senhor. Então, nós temos que olhar para o exemplo de Yeshua. Para que o apóstolo Paulo está dizendo, o apóstolo Paulo, o escritor aos Hebreus, para não desanimarmos, desfalecermos no nosso ânimo. Você tem que se entristecer, não é quando as pessoas que estão perseguindo você, é se você perseguir alguém, que você causar dor a alguém intencionalmente, aí você deve você deve se preocupar com isso. Muito perigoso quando permitimos, planejamos causar dor e sofrimento a alguém, porque Deus vai ser o nosso adversário, o nosso inimigo. Quando você trama, quando alguém trama contra você, é Deus que é o inimigo dele, dela. Então descanse o teu coração, fique em paz. Você não está pecando contra a pessoa, você não está fazendo mal, não está desobedecendo a Deus. Fique em paz, porque Deus vai ser o inimigo dessa pessoa, e por cima dele ninguém passa, ninguém passa. Por isso descansa o seu coração. Tessalonicenses 4:10. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos, sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, os que se embebedam-se de noite, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Yeshua, o Mashiach, que morramos, ou que morreu por nós, para que vigiemos, que durmamos, vigiemos juntamente com Ele. Nós somos filhos da luz do dia. Nós não andamos em mentiras, em falso testemunho, em falatórios, em enganos. Não andamos embriagados com o mundanismo, vivemos do mundo, mas não compactamos ou estamos em comunhão com o mundo.
Nós respiramos o ar que as pessoas que não servem a Deus respiram. Bebemos a água também que eles bebem. Vivemos no mesmo planeta. Mas as leis que nos regem são as leis da Torá, as leis sagradas, as leis santas, as leis do nosso país, que em breve será manifesto sobre a terra. Já estamos nos adaptando para não ser estranho. Aleluia. O reino de Deus não será ruim para os santos, mas será terrível para os pecadores. Porque o nosso rei Mashiach, que também é o nosso irmão mais velho, e que também é o nosso mestre, e que também é o nosso salvador, e é o rei, vai ser o rei universal, ele vai reger as nações com vara de ferro, vai ser inflexível com o pecado. Hoje Deus é flexível com o pecado, mas no reino não haverá flexibilidade, é vara de ferro. E Yeshua diz em Apocalipse: aos que vencer se assentarão no meu trono, como eu venci e assentei no trono de meu Pai. E quebrarão as nações como se quebra o vaso de oleiro. Aleluia. Para os santos os eleitos. Por isso devemos ser sóbrios. Sóbrio é uma pessoa que não está embriagada, que não está imundida, que não está vivendo no país das maravilhas, no evangelho de mar de rosa que Satanás criou para enganar. O que o nosso Mashiach diz é que nós devemos levar a cruz, sinônimo de sofrimento. O que Yeshua diz é que cada dia traz o seu mal, cada dia temos que estar preparados para o mal daquele dia, para vencer em nome de Yeshua. Amém, amados? Devemos guardar isso em nossos corações e saber, não importa o que estejamos passando, o Eterno prometeu estar com a gente. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei com eles. Amém? Aleluia. O Eterno, na pessoa do Mashiach Yeshua, vai continuar nos ajudando, se assim nós desejarmos. Vamos ficar de pé. Pai bendito, te agradecemos por esse momento, pelas tuas filhas e filhas que aqui tiveram nessa manhã, para juntamente nós aprendermos um pouco mais, aleluia, daquilo que nos aguarda nesse mundo e no Olam Rabá, no mundo vindouro. Ajude-nos, Pai. Sabes que temos pouca força, mas não pretendemos negar o teu nome. Queremos ser fiéis até a morte. No nome do Mashiach Yeshua. Abençoa os teus filhos e filhas que estão nos acompanhando por meio, Senhor, da internet. Aonde quer que estejam nesse momento, que as tuas bênçãos estejam repousadas sobre suas vidas. Independente que essa pessoa te sirva, tenha um compromisso contigo ou não, eu peço a tua bênção sobre sua vida, sobre a vida dos seus familiares, em todas as áreas. E que a luz, aleluia, a tua luz, que resplandece no rosto do Mashiach Yeshua, brilhe em seus corações e em suas almas, dando-lhes a tua salvação. Nós pedimos essas bênçãos no nome do Mashiach Yeshua. Amém e amém.